Vamos estudar a aceleração média e prestar atenção quanto aos sinais da velocidade e da aceleração, especificamente quando essas duas grandezas possuem o mesmo sinal. Quando isso ocorre, dizemos que o movimento do objeto, que vamos considerar aqui um carro, é dito acelerado. O meu referencial será orientado da esquerda para a direita. Então, minhas posições aumentam positivamente de 0 até 20. E aqui, esse ponto representa o movimento do carro, e aqui a velocidade desse carro ao longo dessa trajetória retilínea. Analisando os dados desse movimento, eu encontrei a função posição. E a função posição desse objeto é x de t igual a 1 mais 0,1t mais 0,2t ao quadrado. A posição inicial é igual a 1, então veja que o carro não parte da origem, ele parte da posição igual a 1. A sua velocidade é positiva, veja que o sentido do vetor velocidade se dá no sentido do meu referencial, e a aceleração é positiva. E o gráfico da posição em função do tempo está ilustrado aqui. X em metro e t em segundo. O pontinho representa o objeto que se move num movimento acelerado. Então veja que eu tenho uma curva no gráfico x por t. Derivando essa função em relação ao tempo, pois já aprendemos a fazer isso, encontramos a função velocidade. A derivada de uma constante é zero, a derivada da segunda parcela em relação ao tempo é 0,1 e a derivada da terceira parcela vai ser 0,4 vezes t. Então, novamente, aqui nós temos a velocidade inicial, 0,1, e a aceleração, 0,4. Note que a velocidade inicial é 0,1. Isso pode ser visto no gráfico da velocidade em metros por segundo, por tempo em segundo. Veja que a velocidade não parte da origem. A velocidade parte de v0 igual a 0,1. Observe que a função velocidade aumenta uniformemente no tempo. Temos uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos. E, finalmente, a aceleração. A aceleração pode ser obtida a partir da função velocidade, derivando a função velocidade em relação ao tempo. A derivada de uma constante é zero, e a derivada dessa segunda parcela será 0,4. Então, no gráfico da aceleração em função do tempo, veja que a aceleração é constante. É uma reta paralela ao eixo dos tempos, e o seu valor vale 0,4. O objeto viaja no sentido positivo do eixo x, então sua velocidade é positiva. Podemos dizer que o componente x da velocidade do carro aumentou. Calculando a velocidade no instante t igual a zero, então substituo t igual a zero na minha função, eu vou encontrar 0,1 metros por segundo. E pego um outro ponto, por exemplo, t igual a 5 segundos. Substituo 5 na minha função, 0,4 vezes 5 é igual a 2, mais 0,1, 2,1 metros por segundo. Então, o componente x da minha velocidade, no tempo t igual a 5, é maior que a componente da velocidade no tempo t igual a zero. Então, aqui está uma representação do meu movimento no instante t igual a 5 segundos. Observe que os deslocamentos aumentam com o tempo. No gráfico da posição em relação ao tempo, tem a minha posição final no instante de tempo t igual a 5 segundos. A minha velocidade no instante t igual a 5 segundos e minha aceleração no tempo t igual a 5 segundos. No gráfico da posição em relação do tempo, observe que o deslocamento é variado. E no gráfico da velocidade em função do tempo, a velocidade varia uniformemente. Observe que as variações das velocidades são constantes, significando que a minha grandeza física aumenta uniformemente. E a aceleração é a mesma para qualquer tempo t. Então, a variação do componente x da velocidade é positiva. Delta Vx, a velocidade no tempo 5 menos a velocidade no tempo t igual a zero, é igual a 2 metros por segundo, 2,1 menos 0,1, ou delta Vx é maior que zero. O componente x da aceleração é positiva e constante. Veja que a aceleração vale 0,4 metros por segundo ao quadrado, e é uma grandeza positiva. A aceleração e a variação da velocidade são ambas positivas. Por definição, a aceleração média sempre aponta na mesma direção que a variação da velocidade ΔV. Isso é representado pelo mesmo sinal positivo para ambos. Veja que A é positivo e ΔV é positivo. Gostaria que você prestasse atenção nas funções e nos seus gráficos.
Veja que todas as parcelas da função posição são positivas. Então essa função, x em função do tempo, ela será predominantemente positiva para qualquer tempo t. Veja que veja que a função está sempre acima do eixo dos tempos. A mesma coisa ocorre com a velocidade. Veja que todas as parcelas da velocidade são positivas. Então, no gráfico dos v por t, a velocidade sempre assume um número positivo. Veja que a curva, ou a reta, está acima do eixo dos tempos. E a mesma coisa ocorre para a aceleração. A aceleração é positiva, então ela está sempre acima do eixo horizontal, sempre acima do eixo dos tempos. A lição a ser aprendida do slide anterior é que se a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal, o movimento do carro é acelerado. E além disso, que se a velocidade é positiva, significa que o carro está viajando para frente. O meu eixo de referência, orientado positivamente da esquerda para a direita, e o carro se movendo ao longo desse eixo. E nesse slide temos também o gráfico da posição em metros em função do tempo em segundo. Então suponha a velocidade inicial do carro, a velocidade 1 na direção x, e sua representação no gráfico. Então veja que a velocidade é simplesmente dada por ΔX1 dividido por ΔT1. Observe que a curva, a função posição, azul, está sempre acima da reta tangente. A reta tangente é o ponto onde eu estou calculando a velocidade. E posteriormente, num tempo t2, eu calculo a velocidade v2x. Observe que o vetor v2x é maior que o vetor v1x. E v2x no gráfico, num tempo posterior qualquer, é dado por ΔX2 por ΔT2. Observe agora duas coisas. Primeiro, novamente, que a curva, a função posição, está acima da reta tangente. E que a inclinação da reta tangente para a velocidade v2 é maior que a inclinação da reta tangente para a velocidade v1. Ou seja, à medida que o carro se move, a sua velocidade aumenta em magnitude. E isso é dado pela inclinação da reta tangente. A reta tangente me diz que a magnitude da velocidade aumenta com o tempo. Pensando em termos de aceleração, a aceleração é a variação da velocidade por unidade de tempo. Então a aceleração média vai ser ΔV. Aqui eu estou representando um vetor ΔV, que é a velocidade final, menos a velocidade inicial. Então aqui V2 menos V1 é igual a ΔV. Repare que ΔV, que é a variação da velocidade, tem a mesma direção da aceleração média. A velocidade v2x é maior que a velocidade v1x e dizemos coloquialmente que a velocidade ficou mais positiva. Então a velocidade aumentou. Ou, em outras palavras, matematicamente, a variação da velocidade é positiva. O movimento é dito acelerado. Significa que a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Você pode ver isso geometricamente no gráfico da posição em função do tempo. Observe que a concavidade da função posição é para cima, é positiva. Então, quando as coisas são positivas, você fica feliz.